A Constituição Federal garante a todos os brasileiros a liberdade de expressão sem censura. Porém, nas mídias sociais, especialmente, a gente tem visto pessoas espalhando ideias ofensivas e manifestando discursos de ódio a todo momento. Intolerância e violência, infelizmente, são as marcas dos dias atuais. Mas a pergunta que se faz é: até que ponto alguém tem o direito de se expressar sem prejudicar outras pessoas? Como saber até onde uma postagem ou uma manifestação é liberdade de expressão ou representa um insulto ou ameaça? O programa Outros Olhares de hoje está começando e traz estas importantes reflexões. Fique com a gente! Nosso convidado de hoje é o Procurador da República, mestre em Direito e professor da UNO-Chapecó, Carlos Humberto Prola Júnior. Tudo bem, professor? Tudo bem, Juliana. É uma satisfação aqui participar do programa e agradeço o convite da UNO-Chapecó para discutir esse tema tão palpitante na atualidade. A gente que agradece a sua presença, com certeza vamos esclarecer várias dúvidas aqui nossas e também das pessoas que nos assistem. Professor, eu gostaria de começar lhe perguntando, o artigo 5º da Constituição nos diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, né? Isso é o que cita lá na Constituição. Isso quer dizer, então, que qualquer pessoa perante a lei tem o direito de se manifestar, de pensar, de manifestar o que pensa? É isso? Esse é um princípio que a Constituição Federal de 88 trouxe, né? Um dos valores fundamentais, não só para um país, para uma democracia, né, é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é vista como um valor fundamental para qualquer regime democrático, né? A Constituição de 88 vem após um período de ditadura de quase 20 anos, cerca de 20 anos, e ela vem tentar reverter esse quadro, né, e assegurar que as pessoas pudessem voltar a se manifestar de forma livre, ampla e quase que irrestrita, né? Essa é a ideia que permeia esse dispositivo da Constituição. Claro que há limites em relação a isso, né? Um discurso direcionado a uma pessoa específica, que desqualifica aquela pessoa, que ofende especificamente aquela pessoa, ou um determinado conjunto de pessoas, isso pode vir a configurar, por exemplo, um crime já previsto há muito tempo no Código Penal, que é a injúria, difamação, calúnia, eventualmente, né? E pode ser reprimido criminalmente sob esse aspecto. A grande discussão que há é um discurso mais genérico, que prega uma ideia ruim, né? A gente pode criminalizar um discurso que apresenta uma ideia que a gente entende como ruim. Essa é a grande discussão que se trava hoje em dia. Quando a pessoa ofendida não é em si alguém em particular, mas sim um grupo, ou enfim. Mas, professor, como que a gente consegue caracterizar um discurso ofensivo? Precisa ter uma ameaça envolvida? Como é que a legislação vê isso? Se houver uma ameaça concreta, e aí tem que se verificar se há uma possibilidade efetiva daquilo vir a se concretizar, né? Há muitas postagens feitas na internet, via redes sociais, que naquele calor das discussões em grupos, em redes e tal, levam pessoas a proferir palavras que parecem configurar uma ameaça, mas tem que se avaliar se aquilo é uma ameaça efetiva e concreta de um mal específico para alguém, né? Isso muitas vezes não se configura simplesmente uma discussão acalorada que acaba descambando para uma suposta ameaça, né? Mas se isso vier a configurar uma ofensa especificamente em relação a uma pessoa ou algumas pessoas específicas, isso pode configurar sim crime, né? E uma ressalva que eu faço, né? As pessoas acham que quando estão atrás do celular ou atrás da tela de um computador, elas estão protegidas, né? Não, ninguém nunca vai me encontrar, ninguém sabe, depois eu apago, depois eu dou um jeito e isso não vai dar nada. Se ficar configurado alguma ilicitude criminal, isso é possível mediante afastamento de sigilos, com autorização judicial. Os órgãos policiais, Polícia Federal especialmente, têm
expertise para chegar até a pessoa que fez a postagem, né? Hoje em dia não tem ao mais... aparelho que fez a postagem, né? E isso acontece muito, a gente tem vários casos em que a pessoa que fez a postagem é identificada. Inclusive, se ela apaga o que ela havia postado, isso muitas vezes deixa registro nas empresas de tecnologia, de informática que administram e fornecem esse tipo de serviço, e é possível recuperar, inclusive, isso. É uma falsa ilusão de que a pessoa está protegida ou ela está isolada do mundo lá fora, né? É uma percepção completamente equivocada, porque ela está extremamente exposta, na verdade. Né? Agora, professor, um discurso ele também pode ser considerado ofensivo para quem recebe ou para quem lê, ouve, né? Mas pode não ser considerado ofensivo por quem está emitindo essa mensagem. É um ponto bem delicado saber até onde vai isso e qual que é a linha que define a ofensa da liberdade de expressão. Especialmente quando são ideias que são proferidas de uma forma mais geral, né? Sem especificar as pessoas para as quais esse discurso está voltado, né? E aí que entra a grande dificuldade de se tratar esse chamado discurso de ódio e os efeitos que isso pode ter, né? Se é possível criminalizar isso ou não. Isso é um debate que não é só do Brasil, isso é do mundo inteiro, né? E há tratamentos diferentes por parte dos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uma ampla possibilidade de manifestação do pensamento, né? Essa possibilidade lá é muito ampla, né? Discursos que aqui acabam sendo algumas vezes criminalizados, lá não são. Do ponto de vista legal. Isso, não são criminalizados lá, né? Inclusive em relação a pessoas que têm uma exposição maior, políticos, pessoas que estão frequentemente na mídia, né? Que se expõem de uma forma espontânea, né? Perante a sociedade, as possibilidades dessas pessoas buscarem uma reparação, por exemplo, é muito menor, né? Pois essa é uma questão também que eu gostaria de lhe perguntar. As democracias, elas têm que lidar com isso, né? Com essa liberdade de expressão e também com outras questões bastante sérias. E um dos exemplos é o presidente dos Estados Unidos, né? Donald Trump, que várias vezes já divulgou na mídia abertamente que ele não gosta muito dos latinos, né? Então a gente pergunta, de repente, nesse sentido que o senhor fala do coletivo, né? As pessoas que também não gostam ou que de repente elegeram se sentem no direito de também não gostar. É nesse sentido que a gente fala da ofensa coletiva? Sobre essa questão, eu acho que há duas linhas principais de se encarar isso, né? Tem uma corrente forte no âmbito, inclusive, do direito, que prega que nós temos que ser intolerantes com os intolerantes, porque os intolerantes podem levar ao fim da democracia, por exemplo, como a gente tem experiências aí no passado que aconteceram, né? Por outro lado, tem pessoas que defendem que o silêncio forçado, a repressão, especialmente a repressão criminal, contra um discurso, isso pode ser muito perigoso, né? Afinal, quem é o juiz, quem é o censor que define o que pode e o que não pode ser dito, né? No passado, as ideias heliocêntricas foram superadas pela mecânica clássica, né, que demonstrou que, na verdade, quem gira ao redor é a Terra e não o Sol. E depois, a própria relatividade, a mecânica quântica, destruiu a mecânica clássica. Então, as nossas certezas de hoje, na verdade, podem ser equívocos amanhã ou no futuro breve, né? E essas novas ideias só podem florescer se houver espaço para o debate e para a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão está associada a muitos valores que a sociedade busca, né? O desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, cultural, isso tudo demanda debate, demanda discussão, claro, e abertura para novas ideias, né? A própria democracia tem, na liberdade de expressão, um valor fundamental, né? No momento que uma maioria passa a poder cercear a voz de uma minoria, né? Isso é uma degeneração da própria democracia, né? A democracia tem que garantir também possibilidade de expressão dos grupos minoritários, né? E o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Judiciário tem um papel fundamental nisso, né? Esse papel contra-majoritário, ele se manifesta também nesse aspecto, né? Assegurar para quem é um grupo minoritário, que pode ser entendido como uma ideia equivocada, uma ideologia não tão adequada, né?
garantir a possibilidade desse grupo se manifestar, né? Certo. A democracia, ela funciona, dá para se dizer que ela funciona bem também quando as regras estão claras e estão equiparadas para todos os públicos, né? Hoje a gente tem visto, assim, uma certa rejeição àquilo que é diferente. Em diversas manifestações, infelizmente, nos noticiários, né? Uma rejeição ao diferente, ao estrangeiro, muitas vezes. O que está acontecendo, professor? Olha, eu gostaria de ter uma resposta fechada para isso, né? O que eu percebo é uma polarização muito grande, né? A gente vem num processo que se agrava e ele se agrava a cada momento, né? Passou o período eleitoral e essa polarização ela não se dissolve, ela não se dissipa, né? Eu vejo que o momento atual, por exemplo, é muito diferente do momento que a gente viveu com o Constituinte de 88, né? Aquele momento a gente via de um estado de exceção, de uma ditadura, e havia um anseio coletivo de se buscar um novo projeto de país, né? E ali havia espaço para debate, né? Eu acho que a Constituição Federal de 88, ela demonstra esse espaço amplo para o debate que havia naquele momento. Vários grupos indígenas, grupos de meio ambiente, de direitos civis, todos se fizeram presente nessa discussão e conseguiram inserir, em grande medida, os seus anseios, né? E aquele documento surge como um consenso desse período propício para o debate, para se buscar um projeto inclusivo de país. Hoje parece que se perdeu isso, né? A gente não tem disposição de nenhum dos lados, né? Nenhum dos lados parece que tem a disposição para se buscar um projeto inclusivo de país. A ideia é que quem pensa diferente de mim é meu inimigo que tem que ser exterminado, não um eventual adversário, né? Especialmente na política, né? É difícil até compreender isso, porque são sempre eventuais adversários que daqui a algum tempo estão juntos, né? Claro. E isso tem proliferado nas redes sociais, né? De forma muito intensa, né? E essa dificuldade de se manter um diálogo, você arriscaria nos dizer por que a gente chegou nesse ponto de não conseguir sentar e conversar? Isso é um fenômeno social, ele perpassa, ele ultrapassa a questão do direito, da política, enfim, né? Ele está presente em vários movimentos que a gente percebe, né? Talvez essa ideia de tentar reprimir o discurso que eu considero politicamente inadequado, talvez tenha contribuído para isso de alguma medida, né? Teve muitos segmentos que foram siliciados quase que na força, né? E eu acho que esse não é o melhor caminho. Tem autores que defendem que o remédio contra o ódio, contra a intolerância, contra essa incompreensão em relação ao diferente não é o silêncio forçado, mas mais debate, mais liberdade, mais discussão, né? E é isso que em dado momento talvez tenha faltado, né? E hoje se percebe uma polarização muito grande pelo processo eleitoral, e as redes sociais eu acho que fomentam muito isso, né? Porque eu passo a fazer parte só dos grupos que pensam igual a mim, e aquelas ideias que são iguais começam a amplificar e reverberar dentro desse grupo que pensa de uma maneira única. E aí tudo que é diferente passa a ser equivocado e não se tem tolerância mais com as diferenças, né? A gente vai aprofundar um pouquinho essa questão de como isso se dá, como esses discursos se dão no ambiente digital logo, professor. Mas antes eu queria lhe perguntar como se faz para criar um ambiente nas escolas, dentro de casa, começando pelas famílias, pelos grupos, nos espaços públicos. Como se faz para criar, para estimular esses espaços de diálogo, de conversa, para que a gente possa ter uma esperança no futuro, né? Eu acho que a educação, os espaços públicos são os locais fundamentais para que isso aconteça, né? A universidade é um lugar fundamental para que isso aconteça. A pluralidade de ideias possa acontecer e o debate levar ao aperfeiçoamento, a um avanço em relação às concepções que cada grupo tem em relação às diversas matérias, né? Hoje existem projetos do tipo escola sem partido, escola sem ideologia, né? Eu acho que o que se deveria estabelecer no país é um projeto de escola plural, né? E não uma escola de uma ideologia específica. A própria escola sem partido é uma ideologia, claro, né? É uma ideologia. O pluralismo que eu acho que é o caminho para se construir
essa tolerância, essa disposição a compreender o diferente, né? Eu tenho trabalhado nos últimos anos com questões indígenas, né? E a intolerância em relação a essa matéria é muito grande, né? É a falta de disposição em compreender e entender uma realidade diferente. Isso é muito difícil, né? Muito difícil contornar isso, né? E a educação tem sido um instrumento que tem se tentado buscar isso, né? Não só nas escolas indígenas, mas especialmente nas escolas não indígenas, trazer essa discussão para a sociedade como um todo. Um caminho talvez aí possível e para a gente pensar num amanhã um pouco mais pacífico, né, professor? Mas já a gente segue conversando sobre esse assunto. Daqui a pouquinho nós seguimos falando sobre liberdade de expressão versus discurso de ódio. Até já! O ser humano está em constante evolução, transforma o espaço onde vive e a si mesmo. Essas transformações refletem também nas relações familiares e amorosas. Mas e no meio legal? Nem todas as formas de amor são reconhecidas legalmente, como por exemplo o poliamor, que é a relação composta por mais de duas pessoas. Nossa legislação reconhece a união estável entre homem e mulher e desde 2013 a relação homoafetiva. Com o intuito de verificar a possibilidade da legalização do poliamor, Adriana Artuso, na monografia do curso de Direito, realizou uma pesquisa com base no estudo das leis e da Constituição brasileira. A principal linha de defesa do poliamor, encontrado por Adriana, seria o princípio da dignidade humana em respeito à escolha dos membros da família poliafetiva. O artigo 5º da Constituição brasileira declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas apesar da clareza da legislação, o poliamor permanece sem ser reconhecido pela lei e tem raras decisões judiciais a seu favor. A série Sense8, produzida pelo serviço de streaming Netflix, quebrou tabus ao colocar em sua trama duas relações poliafetivas entre seus protagonistas. Eu sou Valéria Sense e este é o Unisciência. Até a próxima! Estamos de volta com o Outros Olhares e o nosso convidado de hoje é o Procurador da República, mestre em Direito e professor da UNO-Chapecó, Carlos Humberto Prola Júnior. Bom, professor, vamos seguir com a nossa discussão aqui. O Brasil é um país que tem uma diversidade muito grande, né, étnica, pessoas de vários países, de vários continentes que vieram para cá para constituir essa nação, né? E italianos, alemães, enfim, aqui no sul do Brasil especialmente. Como que você considera a nossa convivência com culturas diferentes e aí trazendo para a questão indígena, que é uma característica bem forte aqui da região? Essa é uma questão realmente bem presente aqui na região de Chapecó, no oeste do estado inteiro, né? E há muita incompreensão em relação a isso, né? O Brasil é um país realmente pluriétnico, multicultural, né? Povos de diversos países vieram para cá, centenas de povos originários que ainda existem no nosso país, né, que são diferentes. Os povos indígenas da Amazônia são completamente diferentes dos da região sul. A gente fala em índio, mas essa palavra, na verdade, representa uma miríade de povos, né, povos e línguas, né. Hoje, cerca de 300 povos e línguas no nosso país, que ainda existem, né, apesar desse processo histórico todo de extermínio, de assimilação e de genocídio, efetivamente, né? Centenas de povos foram exterminados e línguas desapareceram, que existiam em 1500 e que hoje não existem mais, né? Na nossa região a gente tem uma presença muito forte ainda, especialmente povo caigangue, também guarani, mas especialmente povo caigangue, e há uma incompreensão muito grande com relação a isso. Incompreensão seria a palavra? Incompreensão, eu acho que a palavra é exatamente essa. Muitas pessoas não compreendem e o pior, muitas não querem compreender, né? Esse é o pior aspecto, porque aquela pessoa que não compreende, mas está disposta a, com informação, entender melhor essa realidade, é possível contornar essa situação, né? Mas há pessoas na região que não querem entender. A gente vê. Essa é uma grande dificuldade, né?
E nesse contexto, discursos assim, de ideias muito ruins se proliferam, reverberam, né? E acabam ganhando redes sociais e às vezes até manchetes de jornais, né? Uhum. A gente percebe na praça, enfim, em vários espaços públicos aqui, os indígenas que sobrevivem vendendo seus artesanatos, né, uma forma de conseguir os seus ganhos, né? E também penso que assim como o discurso de ódio, ele é muito negativo, mas quando você endeusa também essas pessoas, ele também é ruim, porque aí você perde esse equilíbrio, né, professor? Como é que a gente faz para equilibrar essa convivência? Os povos indígenas são formados por seres humanos como nós, né? Então eles têm as virtudes e os problemas de qualquer grupo humano, né? Isso não muda por ser um determinado grupo étnico indígena de alguma região do país, né? Há problemas e quem trata dessas questões convive com essas situações, né? Mas há muita incompreensão em relação a esses povos, né? Que sofrem muito com isso. Um caso emblemático aqui na região foi um atropelamento de um menino indígena, né? Por uma fatalidade, foi atropelado e veio a falecer. E os comentários nas redes sociais foram muito negativos, muito depreciativos e ofensivos, muitos deles. Como né? é que a justiça agiu naquela situação? Foi um caso complicado, né? Porque eu imagino que se a gente tivesse na mesma situação, um filho de um colono, né, de origem europeia, que tivesse sido atropelado, a discussão toda seria, poxa, que trânsito violento nós temos hoje. Né? Seria outro foco. Em relação ao indígena, o que esse indígena estava fazendo ali? Né? E houve comentários muito ofensivos, né? E aqueles que ofendiam especificamente aquele grupo familiar, o menino e os familiares dele, e que fizeram representação ao Ministério Federal, isso foi apurado, né? E como eu comentei no início, pode se identificar efetivamente a pessoa que postou essas mensagens ofensivas. Nesse caso foi identificado e a pessoa foi responsabilizada, né? Houve uma denúncia criminal, mas aí, em virtude de ser um crime de menor potencial ofensivo, houve uma prestação de serviços, né, à comunidade como sanção por essa irregularidade, né. Mas é um caso que mostra muito bem a incompreensão e as manifestações que surgem nesse contexto, né, muito ruins e depreciativas em relação aos povos indígenas. E há muitos comentários, mas como é que são índios, né? Usam celular, dirigem carro, têm acesso à internet. Que índio, na verdade, é esse, né? E eu pergunto, por exemplo, que brasileiro é esse, que come pizza, que come hambúrguer, né? Que faz curso de inglês, né? Que vê filme de Hollywood, né? Essas trocas culturais entre grupos, isso sempre existiu e sempre vai continuar existindo, né? E a gente não deixa de ser brasileiro porque está comendo hambúrguer, como indígena não deixa de ser indígena porque está acessando o celular, né? São instrumentos que eles têm à disposição também, são cidadãos brasileiros como quaisquer outros, e podem trazer para dentro dos seus grupos e utilizar aquilo, às vezes, de forma não exatamente como a gente faz uso, né? Um celular pode ter um uso coletivo para alguma comunidade, né? Um veículo pode ter também essa natureza. Tem grupos na Amazônia que dinheiro é algo que eles não conseguem entender o que significa. Não tem sentido. Mas em determinado momento, daqui a alguns anos, pode ser que passem a utilizar, né? E isso não descaracteriza a identidade dele como um grupo diferenciado. Claro. Eles têm organizações sociais e relações sociais diferentes das nossas, né? Claro. Isso tem que ser entendido para não se cometer equívocos que podem ser muito danosos a essa diversidade que o Brasil tem e que deve preservar. A Constituição estabelece isso, né? O professor cita o exemplo dos indígenas, mas acredito que essa empatia que você se refere, sirva para todos os grupos caracterizados como minorias ou grupos que têm pouca possibilidade de ter o seu discurso ouvido, enfim, né? A tolerância e a conversa seriam os pontos-chave, né, professor? O ser humano tem uma tendência a repelir o diferente, né? Isso é algo que vem há muitos e muitos anos, é algo quase que atávico do ser humano, né? A gente tem essa tendência à repulsa do diferente, né? Mas essa diferença é o que vai justamente trazer a nossa identidade, né? A gente só tem
a identidade como gaúcho, como brasileiro, como caigangue, porque existe essa diversidade, né? Se fôssemos uma homogeneidade, né, sem qualquer diferença entre todos os seres humanos, acho que seria algo muito monótono, né? Claro. Uma terrível monotonia. E pouco rico também, né, professor? Agora, eu ia lhe perguntar também, existe uma diferença do ponto de vista do direito, da nossa legislação, sobre o discurso ofensivo feito pessoalmente ou feito através de uma mídia social, de meios, plataformas digitais? O direito diferencia isso ou uma vez que o discurso é feito, ele é considerado o conteúdo, a mensagem? A forma como é externalizada essa ofensa, ela pode ser verbal, escrita pela internet, por rede social, de qualquer forma, né? Desde que isso se materialize em algum momento e chegue ao conhecimento de um terceiro, pode passar a ter um reflexo criminal, inclusive, né? Especialmente esses crimes de injúria, difamação, né? Que tipos de danos, agora pensando assim, também no aspecto psicológico, no aspecto social, que tipos de danos um discurso de ódio pode gerar? Eu acho que isso pode fomentar essa intolerância, né? Eu acho que esse é o maior problema desse tipo de discurso, né? É um discurso que reverbera em grupos específicos e amplifica aquela ideia de que o outro é inferior, de que o outro está equivocado, que o outro não deve ser aceito. E isso, no limite, leva até a concepções de que o outro deve ser eliminado, né? É o que a gente vê, já aconteceu isso, a história mostra casos desses, né? E a gente deve ter muito cuidado em relação a isso. Por outro lado, a gente deve ter muito cuidado em querer estabelecer uma ditadura do politicamente correto. Isso é muito perigoso, né? Muitas ditaduras surgiram justamente sob o manto da defesa da liberdade, defesa da ética, defesa dos bons costumes, né? Então, quem vai ser o censor para definir o que pode e o que não pode ser veiculado, né? Esse é o grande dilema que a gente enfrenta, né? Isso pode levar, eventualmente, ao regime totalitário que a gente queria prevenir, né? Quer dizer, ser intolerante com intolerante, será que é a melhor opção, né? Isso é uma discussão que não tem uma resposta exatamente fechada, né? Mas eu acredito que o norte para isso deve ser o máximo do máximo de liberdade de expressão, na maior medida em que possível, e o mínimo do mínimo necessário de repressão, né? De tolher discursos, né? E especialmente evitar qualquer censura prévia, né? Isso é o grande perigo que eu acho que existe, né? Pois é, professor, porque tem países que estão defendendo a ideia de que essa liberdade de expressão ela tem que ser controlada, ela não deve ser uma liberdade tão ampla assim, né? Como é que você vê esse movimento acontecendo em alguns países da Europa, por exemplo? A gente tem exemplos de países que censuram determinadas ideias que não podem sequer ser veiculadas, né? Em alguns países, por exemplo, defender que o nazismo não foi aquilo exatamente como a história demonstra de forma, para mim, inequívoca, né? Por outro lado, há países como os Estados Unidos, por exemplo, em que qualquer discurso, praticamente qualquer discurso pode ser feito, né? Isso não é reprimido, muito menos na esfera criminal e raramente, até mesmo raramente na esfera civil, né? Inclusive reparação, nesses casos não costuma acontecer, né? No Brasil a gente tem uma discussão muito forte porque há um crime específico tipificado em lei que tem como núcleo dele incitar a prática de racismo, né? Esse é um crime muito delicado, né? A tipificação é muito aberta, né? O que é incitar? Escrever um livro sobre uma ideia ruim é incitar concretamente que alguém leve a efeito aquelas ideias, né? Isso foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal num caso que teve grande repercussão no passado, o caso Elvanger, de um autor do Rio Grande do Sul que foi condenado porque ele escrevia livros que questionavam o holocausto nazista, ele era pró-nazismo, né? E tinha uma ideia negativa em relação aos judeus, né? E foi condenado por esse tipo penal. Isso foi levado até o Supremo Tribunal Federal e o STF confirmou essa condenação. Olha só. Confirmou essa condenação. Mas houve votos divergentes.
E, na minha opinião, os votos divergentes, nesse caso, acredito que se mostram mais adequados, né? Esses votos afirmam que esse livro não tinha potencialidade concreta de incitar nada. Ninguém vai ler um livro e sair dali e vai praticar racismo, né? E, por outro lado, isso violava a liberdade de expressão, né? Ainda assim, são interpretações acerca. Não é uma questão fechada. Logo depois, o Supremo teve a possibilidade de se manifestar sobre o caso da Marcha da Maconha, né? Era uma marcha que ia ser realizada, se não me engano, no Rio de Janeiro para defender a liberalização do uso da maconha, e isso foi levado até o Supremo Tribunal Federal. Se aquilo configurava, não, incitação ao crime de tráfico, né? E nessa ocasião o Supremo disse que não. Aquilo estava no âmbito da liberdade de expressão. Então, é uma matéria difícil, né? Entendi. Difícil, né? Para quem está operando também Nesse o direito, caso, né? não houve o entendimento de que aquilo configurava o crime de incitação, e sim manifestação da liberdade de expressão. Não é um tema fácil. Olha só, eu imagino. Professor, agora, voltando um pouquinho na questão da internet, que nós comentamos antes, né? Os gigantes da tecnologia, eles também se reuniram aí para tentar combater a incitação ao ódio na internet. Como a gente comentou antes, né? De certa forma, as pessoas se sentem protegidas, ou essa falsa proteção de que fazendo esse discurso, escrevendo ou divulgando esse discurso pelas mídias sociais, a pessoa está, de certa forma, resguardada, e a gente sabe que não é assim. Agora, no momento em que as plataformas digitais também precisam contratar um exército de pessoas, né, milhões de pessoas, para controlarem esses discursos, esse é o caminho? Vamos ter que fazer isso, a inteligência artificial, o movimento humano, para controlar, para que pessoas não cometam crimes e saiam transmitindo isso pela internet? Sensores, né? Isso é bem delicado, né? Essas pessoas vão usar qual filtro para permitir ou retirar uma postagem, por exemplo, né? Muito complicado isso. Acho que quando envolve ofensa pessoal, aí eu acho que a coisa fica mais fácil, né? Quando há ofensa pessoal, eu acho que aí é um dever, inclusive, do provedor, identificando isso, de retirar essa veiculação, até para não ser responsabilizado também por essa postagem, né? Se há uma aceitação, uma certa leniência da plataforma, do provedor, da empresa que explora essa rede social com relação a ofensas específicas contra a pessoa, eu acho que pode levar, inclusive, à responsabilização da própria empresa, né? Da própria empresa de tecnologia de informática, né? A dificuldade vem quando esses discursos são meio genéricos, né? Ideias ruins que a maioria ou que grande parte da sociedade entende como ruim, não podem ser veiculadas. Essa é uma questão muito difícil, né? Teve muito debate em relação a isso, até com relação ao processo eleitoral, né? Claro. Postagens que foram retiradas de alguns grupos que estavam possivelmente agindo em relação a um candidato específico, e houve muita discussão com relação ao cerceamento. Mas é só em relação a ele, em relação ao outro, não. Então, eu acho que quando se começa a reprimir e coibir postagens, né, pode levar a muita discussão de violação à liberdade de expressão, sim. E aí pode causar um efeito contrário até... Até contrário em relação a isso. Pode potencializar algo que poderia se extravasar pela internet e, às vezes, pode, em algumas situações, pode se verbalizar através de uma agressão, às vezes física, inclusive, né? Certo. Professor, para a gente se encaminhar aqui para o encerramento do nosso programa, retomando então, quais os caminhos para a gente ter uma sociedade e uma convivência, né, no coletivo aí um pouco mais harmoniosa, um pouco mais tranquila, na sua opinião, no seu ponto de vista? Eu acho que cabe ao Estado fomentar políticas de inclusão. Eu acho que isso é um aspecto fundamental, e esse é o papel do Estado, né? Imaginar que o direito criminal vai resolver todas essas situações, que a gente vai criar um tipo penal que vai acabar com isso no mundo real, muitas vezes isso é só uma ilusão, né? A gente cria crimes hediondos e os crimes ditos hediondos continuam acontecendo, né? O que cabe principalmente ao Estado, eu acho que é fomentar políticas de inclusão e investir em educação para a diversidade.
Eu acho que isso é fundamental, né? Ter matérias que se correlacionam com questões de gênero, de diferenças étnicas, de origem, religiosas, né? Eu acho que educar para a tolerância, né? Para compreensão. Essa palavra tolerância também não gosto muito, quer dizer, você passa a tolerar, não, eu acho que você tem que respeitar. O que esses grupos demandam não é só tolerância, eles querem mais, né? Eu acho que eles querem ser respeitados no âmbito público, na sociedade em geral, como pessoas, como membros da coletividade, como qualquer outra, né? Claro. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui. Esse discurso renderia uma discussão longa ainda, né? Mas a gente precisa encerrar. Obrigada pela sua participação e a gente espera recebê-lo em outros momentos aqui também. Eu agradeço e parabenizo pelo tema escolhido, muito importante na atualidade. Obrigada. Obrigada, professor. O programa Outros Olhares de hoje falou sobre liberdade de expressão versus discurso de ódio. Você acompanha a programação da TV Uno no canal 15 da NET e também nas nossas mídias sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.